Amém. y amén. E amém. Y a nombre de Cristo damos. Ao nome de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Pode ficar sentado, meu querido. El día de hoy en la mañana Na hora da manhã hoje, hemos tenido una preciosa reunión de pastores. temos participado de uma preciosa reunião de pastores. Y el Espíritu Santo habló a través de sus siervos. E o Espírito Santo falou através dos seus servos. Porque hubieron 3 mensajes. Porque tivemos 3 mensagens. El pastor Gerardo Martínez, O pastor Gerardo Martinez, Dios lo inspiró a traer un mensaje sobre el hogar. Deus inspirou ele a trazer uma mensagem Un para o mensaje lar. muy poderoso. Mensagem poderosa. También nosotros hemos hablado en esta mañana, Também nós temos falado hoje de manhã gloria al Señor, de todas las bendiciones que Dios nos da. de todas as bênçãos que o Senhor nos outorga. Y que nosotros no debemos caer en la ansiedad y las preocupaciones. E que nós não podemos cair na ansiedade e preocupações. Y el pastor Rómulo Vergara E o pastor Rômulo Vergara habló de la aflicción de Job falou da aflição de Jó. y cómo Job pasó la prueba. E como Jó passou pela prova. Y eso fue muy edificante. Isso foi supremamente Y edificante. estamos muy contentos los obreros, E estamos muito felizes, os porque obreiros. esa palabra nos anima a seguir adelante. Por quanto esta palavra nos anima a prosseguir. Yo no sé cuántos pastores han venido de diferentes lugares Eu não sei quantos pastores já vieram de diferentes lugares. en todo Brasil. Em todo o Brasil. Están peleando una dura batalla Estão batalhando duramente. y necesitan una palabra de aliento, E estão precisando uma palavra de o alento. tal vez una palabra de advertencia, Ou quem sabe uma palavra de advertência. o una palabra de consolación. Ou uma palavra de exortação. Y yo creo en un Dios de consolación. E eu creio num Deus de Yo consolação. creo en un Dios que conoce todas las cosas Eu creio num Deus que conhece tudo. y que conoce nuestro corazón en lo más íntimo. Conhece nosso coração do mais íntimo. Y cuando Dios nos habla, E quando Deus nos fala, todo cambia tudo muda. y todo es mejor en cada uno de nosotros. E tudo melhora em cada de nós. La palabra de Dios aquí en el libro de los Hebreos, A palavra de Deus aqui no livro aos Hebreus, el escritor de los Hebreos o escritor aos Hebreus, está hablándole a un pueblo está falando a un pueblo cristiano, a um povo crente, pero su origen era hebreo. mas sua origem era hebraica. Ellos habían salido de la religión judaica. Eles tinham saído da religião judaica. Ellos tenían muchas costumbres religiosas. Tinham muitos costumes religiosos. Estaban arraigados a ritos religiosos. Estavam muito arraigados a ritos religiosos. Y ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Conhecedores bem do Antigo Testamento. Sabían cómo Dios había tratado con el pueblo de Israel. Sabiam de que jeito Deus tinha tratado com o povo de Israel. Pero ellos en este tiempo de la iglesia Mas eles, nesse tempo da igreja, habían abrazado el cristianismo. tinham abraçado o cristianismo. El cristianismo era totalmente diferente. O cristianismo era muito diferente. En el cristianismo no hay ritos. No cristianismo não existem En el ritos. cristianismo no hay ese servicio en un templo localizado, No cristianismo não existe um templo localizado, en donde ellos tenían que presentar ofrenda cada día. onde eles tinham que apresentar oferta cada dia. Cuando hablo de ofrenda, hablo que en el pueblo de Israel Como ofereciam dentro do povo de Israel suas ofertas, se llevaban animales levavam animais para ser sacrificados. a serem sacrificados. Y habían 5 tipos de ofrendas Existiam 5 tipos de ofertas que ellos lo conocían perfectamente. que eles conheciam à perfeição. Pero ahora en el cristianismo Mas agora no cristianismo ya no necesitamos presentar sacrificios de animales, já não precisamos apresentar sacrifícios de animais. porque la Biblia dice que Cristo fue ofrecido por nosotros. A Bíblia nos diz que Cristo foi oferecido por nós. Él pagó por nuestros pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo derramou seu sangue na cruz do Y Cristo Calvário. nos redimió. Ele nos remiu, Cristo nos compró ele nos comprou y nos sacó e nos tirou del reino de las tinieblas, do reino das trevas, del reino del pecado, do reino do pecado y nos trasladó e nos mudou al reino de Dios, para o reino al celestial, reino del amado Hijo de Dios, ao Jesucristo. reino do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Este grupo Esse grupo de judíos convertidos al cristianismo de judeus convertidos ao cristianismo habían pasado muchas tribulaciones. tinham passado por muitas tribulações. En los capítulos anteriores Nos capítulos anteriores se puede ver podemos ver cómo el escritor de los Hebreos como o escritor aos Hebreus les anima a ellos anima a eles a seguir adelante a prosseguir. y le dice que ellos han pasado por
por muchas persecuciones. Diz-lhes que passaram por muitas perseguições. Pero a pesar de todo, Mas, apesar de tudo, nunca negaron la fe. jamais negaram a fé. A pesar de todo, siguieron para adelante. Apesar de tudo, prosseguiram na frente. Fueron muy valientes. Foram valentes. Pero habían pasado los años. Mas tinham passado os anos. Las persecuciones habían cesado. As perseguições tinham passado. Pero ellos estaban un poco descuidados. Mas eles estavam um pouco relaxados. La iglesia de Jesucristo A igreja de Cristo tiene una constante. tem uma constante. Cuando digo que tiene una constante, es que hay momentos de bendición. Quando digo que é uma constante, são momentos de bênção. Hay momentos de visitación. Há momentos de visitação. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve. Quando o Espírito de Deus se move. Cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas y preciosas y sublimes. Quando Deus começa a operar maravilhas. En un país, Num país, en un grupo o en una nación. num grupo ou numa nação. Pero luego de eso motiva un gran avivamiento. Logo após isto vem um grande avivamento. A veces los avivamientos vienen junto con pruebas, con tribulaciones y cosas muy difíciles. Às vezes os avivamentos vêm com provações e coisas difíceis. Y el pueblo cristiano E o povo cristão, en algún momento está en la gloria, no momento, está na glória, sintiendo la visitación de Dios. sentindo a visitação do Pero a Senhor. veces pasan los años Às vezes passam os anos y el pueblo cristiano se acostumbra. e o povo cristão se acostuma. Se acostumbra a vivir la vida cristiana de una manera rutinaria. Se acostuma a uma vida cristã rotineira. Y ahí es cuando el diablo se aprovecha. É aí quando Satanás se aproveita. Ahí es cuando el diablo empieza a atacar a la iglesia. É aí quando Satanás começa a atacar a Ahí igreja. sabe que la iglesia está debilitada Ele sabe que a igreja está enfraquecida y que la iglesia puede ser vulnerable. e que se torna vulnerável. El escritor de los Hebreos le dice a este grupo O escritor dos Hebreus diz para esse grupo que ellos han peleado una gran batalla, que eles têm pelejado a batalha, pero que tienen que seguir para adelante. mas têm que prosseguir à frente. Y les está diciendo a esta generación, E está dizendo para esta geração que la generación anterior a ellos, que a geração passada deles, que los padres de ellos que os pais deles habían resistido el pecado, tinham resistido ao pecado, habían resistido contra las obras del diablo, tinham enfrentado as obras do diabo. dice hasta con la sangre. Disse que até com o sangue deles. Quiere decir eso, Quer dizer com isto que ellos derramaron su que sangre, eles derramaram seu sangue, que ellos entregaron sus vidas que eles entregaram as suas vidas por causa de Cristo. por causa de Cristo. Pero esta generación Mas esta geração ha tenido la bendición tem a bênção de tener una vida cristiana. de ter uma vida cristã, No habían las persecuciones como habían tenido sus antecesores. que não sofreram as perseguições como seus antecessores. Tenía las manos caídas, Tinham as mãos caídas, tenía las rodillas paralizadas, tinham os joelhos desconjuntados, no había la alabanza, não tinham louvores. no había la búsqueda de Dios, Ninguém buscava de Deus, no había la entrega al Señor. ninguém se entregava ao Senhor. A veces son necesarias las persecuciones, Às vezes são necessárias as a veces son perseguições, necesarias las pruebas, às vezes são necessárias los provas. ataques del diablo. Os ataques do diabo Hace que nos despertemos, faz com que acordemos, hacen que estemos alerta. faz com que nos alertemos. Y ahí es cuando el diablo no puede con nosotros, E aí é quando Satanás não pode com nós, porque la iglesia está vigilante. porque a igreja está em Y vigilância. cuando la iglesia está vigilante, E quando a igreja está em vigilância, está poderosa en Dios. é poderoso é Deus. Por eso la palabra de Dios Por isto a palavra de Deus hace un llamado a este grupo. faz uma chamada a esse grupo. Y yo creo que si Dios habló a ellos, E eu creio que se Deus falou para eles, también Dios nos habla a nosotros. também Deus fala para conosco. Porque lo maravilloso de la Biblia Porque o maravilhoso da Bíblia es que si Dios le habló a ellos en ese momento, é que se Deus falou para eles nesse instante, esa exhortación essa exortação también es buena para nosotros. também é boa para nós. Por eso cuando leemos la Biblia, Por isso quando vemos na Bíblia, nos vemos en un espejo nos olhamos no espelho y la Biblia nos desafía e a Bíblia nos desafia y la Biblia nos alienta, e a Bíblia nos alenta, nos anima a seguir adelante. nos motiva a prosseguir Y que nosotros podamos hacer sendas derechas, e que nós possamos abrir caminho direito. como dice aquí en el verso número 13. Como diz no versículo 13, Hay que hacer sendas derechas para vuestros pies, fazendo veredas direitas para os nossos pés, para que lo cojo no se salga del camino, para que o que é manco não se desvie inteiramente, sino sea sanado. antes seja curado.
Usted no puede decir, Você não pode dizer, estoy pasando un momento difícil. estou passando por momentos difíceis. Eso no le justifica Isso não te justifica para que usted sea infiel a Dios. para você se tornar infiel Eso a no Deus. justifica que usted no congregue. Isso não justifica que você não congregue. Eso no justifica que usted no lea la Biblia. Isso não te justifica para não ler a Bíblia. Eso no justifica que usted no busque de Dios. Isso não te justifica para não buscar de El pueblo Deus. de Dios tiene que estar constantemente consagrado a Dios. O homem de Deus tem que estar continuamente consagrado a No Deus. podemos caer en la tradición. Não podemos cair na tradição. No podemos caer en el ritualismo. Não podemos cair num ritualismo. Porque eso es lo que destruye a generaciones enteras. Isto é o que destrói as gerações inteiras. Eso ha destruido denominaciones completas. Isso tem destruído concílios inteiros. Iglesias evangélicas muy poderosas Igrejas evangélicas poderosas de avivamiento, de avivamento, a cuyos líderes Dios usó de una manera poderosa. cujos líderes foram usados poderosamente. Luego crecieron, Depois cresceram, se hicieron grandes, se tornaram grandes, se extendieron, se estenderam, llegaron a tener fama, chegaram a ter fama, pero luego se durmieron en sus laureles. mas depois ficaram dormindo, Vivían del pasado, vivendo do passado. se acordaban cuando Dios los visitaba. Se lembravam quando Deus os visitava. Y tenemos que preocuparnos si Dios no nos visita en este momento. Temos que se preocupar se Deus não nos visita nesta Porque hora. Dios es un Dios que le gusta visitar a su pueblo. Deus é Deus que gosta de visitar o seu povo. Dios es un Dios que le gusta manifestarse en su pueblo. Deus gosta de se manifestar no meio do seu povo. La palabra de Dios en el verso 14 dice que sigamos la paz con todos. A palavra de Deus diz no verso 14 que sigamos a paz com todos. La armonía en la iglesia. A harmonia em Cristo. Cuando una iglesia está en avivamiento. Quando uma igreja está em avivamento. Cuando en la iglesia los cristianos están ganando almas. Quando os crentes estão ganhando almas. Cuando el cristiano está lleno de la gloria de Dios y hace trabajo evangelístico. Quando o cristão está cheio da glória de Deus e faz trabalho de evangelismo. Y toda la iglesia, liderado por su pastor, E toda a igreja na liderança do seu está en pastor el fuego de Dios. entra no fogo de Deus. Está en el ambiente espiritual. Está no meio de um ambiente espiritual. ¿Sabe qué? Sabe o que? Cuando hay eso, Quando isso há, hay armonía. tem harmonia. El pueblo se goza. O povo se alegra. Como dice la Biblia, hablando de la iglesia primitiva, Como diz a Bíblia, falando da igreja en el libro de primitiva, los Hechos, no livro de Atos, dice que comían todos diz que todos comiam con sencillez de corazón. com simpleza de coração. Tenían en común ellos todas las cosas. Todas as coisas as tinham em comum. Ellos estaban compenetrados, Eles estavam complementando um estaban com o muy outro. unidos, Muito unidos. se sentían un cuerpo unido y poderoso. Eles viviam um corpo unido e poderoso. Cuando la iglesia no está en el ambiente espiritual, Quando a igreja consegue o ambiente espiritual, empiezan los roces, começam as brigas, empiezan los choques, começam os enfrentamentos, los comentarios, os comentários, las murmuraciones, a murmuração. y eso debilita a la iglesia. Isto enfraquece a Y el igreja. diablo se aprovecha de eso. O Satanás entra nisso. Y el diablo empieza a usar a los que están más descuidados O Satanás começa a usar os que estão para descuidados crear ambientes, para criar ambiente malos, mau, de enfrentamiento. de encrencas. Y ahí es cuando la iglesia empieza a sufrir. É quando a igreja começa a La sofrer. palabra de Dios dice que hay que seguir la paz con todos. A palavra de Deus diz que temos que seguir a La paz com Biblia todos. también dice A Bíblia também disse que cuando un creyente está en luz, que quando um crente está em luz, es un símbolo, es una señal muy importante. é um sinal muito importante. Cuando un creyente está en luz, cuando un pastor está en luz, Quando um pastor está em luz, tiene comunión los unos con los otros. está em comunhão uns com os outros. Uno se siente compenetrado. Se sente compenetrado. Nos sentimos parte de un solo cuerpo. Nos sentimos parte de apenas um corpo. Vemos que tenemos un solo enemigo que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Mesmo que temos um inimigo que é Satanás, que o Senhor o repreenda. Pero cuando el cuerpo está descuidado, E quando o corpo está descuidado, el diablo nos pone muchos enemigos dentro de la iglesia. o diabo coloca muitos inimigos dentro da igreja. En vez de tener un solo enemigo, Em lugar de ter apenas um inimigo, en vez de unirnos todos juntos, em lugar de se unir todos juntos, unir nuestras fortalezas, unir-nos a fortalezas, nuestras capacidades, as nossas todo capacidades, lo que Dios le ha dado, tudo que Deus nos tem dado, ponerlo a los pies de Cristo. botar-lo aos pés de Cristo. Entonces el creyente, Então o crente, cuando está descuidado, quando está relaxado, empieza a buscar sus propios intereses. começa atrás dos seus próprios interesses.
Miren lo que dice la palabra de Dios sobre Ananías y Zafira. Olha o que a Bíblia diz sobre Ananias e Zafira. La palabra de Dios dice que Bernabé, A palavra de Deus diz que Barnabé que era un hombre de Dios, era homem de Deus. no era un hombre extraordinario, Não era homem extraordinário. no era un reverendo, Não era reverendo. era un obrero nuevo. Era apenas obreiro novo. Pero él dice que él vendió una propiedad Mas disse que ele vendeu uma propriedade y la puso a los pies de los apóstoles. e a colocou aos pés dos apóstolos. ¿Para qué la puso a los pies de los apóstoles? Com que objetivo ele levou aos pés dos apóstolos? Porque el deseo de Bernabé Porque o desejo de Barnabé era apoyar el avance de la obra. era apoiar o avanço da obra. En ese momento Nesse momento, había una dura persecución contra la iglesia estava acontecendo uma dura perseguição contra a y igreja. todo el dinero que se recaudaba E todo o dinheiro que se ajuntava era para apoyar a las viudas, era para o apoio das viúvas. era para hacer ollas comunes, Era para fazer reunião comum, para apoyar a los creyentes para apoiar os crentes que habían perdido sus familiares, que tinham perdido seus familiares, habían perdido sus casas, que tinham perdido suas casas, habían perdido su trabajo perdido seus trabalhos por causa del evangelio. a causa do evangelho. El sentir de Bernabé O sentir de Barnabé no era figurar, não era apenas aparecer, no era que el nombre de él lo exhiban não era que seu nome fosse exhibido y que todo el mundo lo felicite por donar su casa. e que todo mundo parabenizasse porque doou a sua casa. Él no buscaba eso, Ele não ia atrás disso. él tenía el sentir de apoyar Ele queria era apoiar para que la obra de Dios siga adelante, para que a obra de Deus prossiga, para que adiante, nada se detenga. para que nada se detenha. Ese es el sentir de Dios Esse aí é o sentir de Deus. cuando estamos conectados con Dios. Quando estamos ligados com Deus, No hacemos las cosas não fazemos as coisas con motivaciones malas, com motivações más, con motivaciones egoístas, com motivos egoístas, queriendo destacar, querendo aparecer, que nuestro nombre sea exaltado. que o nosso nome represente. No buscamos los primeros lugares. Não vamos atrás dos primeiros lugares. Como dice la Biblia que habían algunos que les gustaba estar en los primeros lugares, Como a Bíblia diz que alguns gostavam de aparecer nos primeiros que lugares, les gustaba estar en lugares de posición, de eminencia. que gostavam de lugares de eminência. De hecho que eso no buscaba Bernabé. De fato que Barnabé não estava atrás disso. Pero Ananías y Zafira, Porém, Ananias e Zafira que era un matrimonio en la iglesia, era um matrimônio na igreja. ellos se pusieron de acuerdo. Eles se puseram de acordo. Ellos tenían una propiedad. Eles tinham uma propriedade. Ellos dijeron, vamos a vender esa propiedad Eles disseram: vamos vender essa y la propriedade vamos a entregar a los apóstoles. e vamos entregá-la aos apóstolos. Vamos a decir que nos costó tanto. Vamos dizer que custou esse valor. De hecho, era decir que le costó menos De fato, era dizer que custou menos de lo que habían recibido. do que eles tinham recebido. Nadie les obligaba a darlo todo. Ninguém estava obrigando eles a dar tudo. Ellos podían haber vendido la propiedad Eles podiam ter vendido a propriedade y decirle a los apóstoles, e dizer para os apóstolos: estamos entregando la mitad estamos doando a metade o la tercera parte, ou a terceira parte. y todos se hubieran gozado. E todos deveriam ser alegrados. Pero ellos no querían eso. Mas eles não queriam isso. Ellos querían figurar. Eles queriam aparecer. Ellos querían ser importantes de esa manera. Eles queriam ser importantes desse jeito. Cuando en la iglesia acostumbramos a los creyentes Quando nos acostumamos desse jeito, que son importantes, que são importantes, que van a figurar que vão figurar, porque dan más dinero, porque dá mais dinheiro, porque tienen títulos, porque têm títulos, porque tienen una posición económica mayor. porque possuem uma posição econômica melhor. Y a veces los pastores E às vezes os pastores cometen esos errores. cometem esses erros. Muchas veces son involuntarios. Muitas das vezes são involuntários. Son errores involuntarios. Pero a veces los pastores, Porém, os pastores às vezes, cuando se inclinan mucho por hermanos que tienen dinero quando se inclinam demais por aquele que tem dinheiro, y tienen mucho acercamiento con ellos, le están dando un mensaje a la iglesia, estão dando uma mensagem para a igreja, que ellos son importantes porque tienen dinero. que eles são importantes porque têm dinheiro. Y nosotros sabemos que eso no es así. E nós sabemos que isso não é assim. Porque para Dios no es usted más importante porque tenga o no tenga. Porque para Deus não, aquele não é importante porque tenha ou não tenha. Delante de Dios todos somos importantes. Diante de Deus todos somos importantes. Pero mire el corazón de Ananías y Zafira. Mas veja o coração de Ananias e Zafira. No era apoyar la obra. Não era apoiar a obra. Su deseo no era apoyar la obra. O desejo deles não era apoiar a obra. Su deseo era figurar, aparentar. O desejo deles era aparecer apenas. Y por eso tramaron una mentira. E por isso
se pusieron de acuerdo para mentir se puseram de acordo para mentir. y Dios se desagradó E Deus não gostou disso. y Dios los mató a los dos. Deus matou os dois. No eran adúlteros, Não eram adúlteros, no eran fornicarios, não eram prostitutos, no eran idólatras, não eram idólatras, no eran brujos, não eram bruxos, no eran delincuentes. não eram delinquentes. ¿Por qué Dios los mató? Mas por que os matou? Porque se pusieron de acuerdo para mentir. Porque entraram em acordo para mentir. Cuando Pedro lo recibió, Quando Pedro recibió a Zafira. recebeu a Safira, Él le dijo que has mentido al Espíritu Santo. ele disse: tu mentiu ao Espírito Santo. No has mentido a los hombres. Tu não mentiu para os homens. Estás queriendo mentir a Dios. Tu mentiu para Deus. Y no se puede hacer una mentira en la iglesia. E não se pode mentir dentro da igreja. No se puede vivir bajo una mentira estando en la iglesia. Não se pode vir a mentir estando dentro da igreja. Cuando la iglesia está unida, Quando a igreja é unida, cuando Dios empieza a mover, quando Deus começa a se mover, Dios toca los corazones. Deus toca os corações. Dios provee, Deus provê, Dios pone la carga. Deus bota a carga. Y todos los creyentes E todos os crentes siguen la voz de su pastor. seguem a voz do seu pastor. Y la iglesia se vuelve victoriosa. E a igreja se torna vitoriosa. Y la iglesia se vuelve poderosa en Dios. E a igreja fica poderosa em Deus. Entonces cuando el Espíritu de Dios está, Quando o Espírito de Deus está, hay armonía, a harmonia, hay santidad. a santidade. Porque no solo hay que seguir la paz, Porque todos seguem a paz, sino que hay que seguir la santidad, senão que tem que seguir a santificação, sin la cual nadie verá al Señor. sem a qual ninguém verá o Senhor. Y la santidad E a santidade es alejarse del pecado, é se afastar do pecado, dejar todo lo malo, deixar tudo quanto é ruim, pelear contra las tentaciones, guerrear contra as tentações, contra las ofertas de Satanás. contra as ofertas do diabo. Pero el aspecto importante de la santidad Mas o aspecto importante na santidade es la consagración a Dios. é a consagração a Deus. Si usted no tiene esas dos bases, Se você não tem esse aspecto importante, su santidad no va a permanecer. sua santificação não vai permanecer. Su santidad va a estar muy limitada. Sua santificação vai estar muito Y en limitada. cualquier momento usted va a caer. Em qualquer uma hora dessa você vai cair. El diablo lo va a envolver. Satanás vai te envolver. Hay que apartarse del pecado, Aí vai cair no pecado. pero hay que agarrarse firmemente de Dios. Mas tem que se assegurar firmemente em Deus. Hay que consagrarse a Dios. Hay que darle lugar a Dios en nuestras vidas. Glória a Deus. Gloria al Señor. Por eso en el verso 15 Por isso no versículo 15 dice que miremos bien, diz que olhemos bem, que no sea que alguno de nosotros que não seja que algum de nós deje de alcanzar la gracia de Dios. deixe de alcançar a graça de Deus. Le está hablando a creyentes que habían tenido una experiencia con Dios. Está falando a crentes que tiveram experiência em Deus. Como hemos visto, ellos pelearon dura batalla. Como temos visto que eles estavam. Qué triste sería que usted tenga 5, 10, 20 años en la iglesia Que triste seria que você tenha 10, 20, 30 anos na igreja y que usted deje de alcanzar la gracia de Dios. e você deixe de alcançar a graça de Deus. ¿Qué es la gracia de Dios? Que essa graça de Deus Es la salvación de su alma. é a salvação da sua alma. Es un regalo inmerecido. É um presente imerecido. La gracia de Dios es lo más grande y lo más hermoso y sublime que puede tener un ser humano. A graça de Deus é o mais grande e sublime que pode ter um ser humano. Es la benevolencia de Dios para con su vida. É a benevolência do Senhor para com a sua Es vida. la aceptación de Dios de su vida, É a salvação de Deus na sua vida. con todos sus defectos, Com todos os seus con defeitos. todas sus limitaciones. Com todas as suas limitações. Pero es el amor de Dios hacia nosotros. Mas esse é o amor de Deus para conosco. Es cuando Dios te considera su hijo o su hija. E quando Deus te considera seu filho ou sua filha, Estamos alcanzando la gracia de Dios. estamos alcançando a graça de Deus. Pero algunos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. De maneira alguma podemos alcançar a graça de Deus. Y esta carta es para evitar eso. E essa carta é para evitar isso. Para que los creyentes no caigan en el precipicio. Para que o crente não caia do abismo. Una vez escuché una prédica de un hombre de Dios. Uma certa feita escutei uma pregação do homem de Deus. Y el título era E o título era Fallando en el lugar de la llegada. Falhando no lugar De la llegada, de la meta. da chegada. Hay personas que
Cuando han estado a punto de llegar a la meta han fallado. Tem pessoas que quando estão a ponto de chegar ao final, falham. Por eso la vida cristiana es una vida de consagración para siempre. Por isso a vida cristã é uma vida de consagração para sempre. En el caso de Salomón, E acontece isso, irmão. dice la Biblia Diz a Bíblia que cuando Salomón empezó, que quando Salomão começou, Salomón era el hijo del rey David. Salomão foi o filho de Davi. Y Salomón, cuando empezó en el reinado, E quando começou a reinar Salomão, él decidió agradar a Dios. ele decidiu agradar a Deus. Y él le dijo al Señor cuando Dios le pregunta a Salomón, E ele disse ao Senhor quando perguntou a Salomão, dice que Dios se le manifestó a Salomón disse que Deus se manifestou a Salomão y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? e disse que o que tu quer. Y Salomón le dijo que él lo que quería era sabiduría. E Salomão disse que o que ele queria era sabedoria. Porque Salomón le dijo, yo soy joven, Porque Salomão disse, eu sou jovem, este reino es muy grande esse reino é muito grande y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. e eu não sei nem como entrar e nem como sair. O sea, no sé cómo administrar todo esto, esto es muy grande para mí. Ou seja, eu não sei como administrar isto é demais para mim. Y le pidió a Dios sabiduría. E pediu do Senhor sabedoria. Y Dios se agradó de Salomón. Deus se agrada de Salomão. Porque Dios le dice, Salomón, me ha agradado lo que has hecho. Deus disse, Salomão tem me agradado do que fez. Porque no has pedido dinero ni riqueza. Porque não pediu dinheiro e nem riqueza. Y no has pedido la cabeza de tus enemigos. E nem a cabeça dos seus inimigos. Sino que has pedido sabiduría. Senão que pediu sabedoria. Porque cuando Salomón estaba bien, Porque quando Salomão estava bem, él no pensaba en él. ele não pensou nele. Él pensaba en el pueblo. Ele pensava no povo. Él quería hacer un buen gobierno. Ele queria fazer um bom governo. Él quería que su vida sea una bendición para el pueblo. Ele queria que sua vida fosse uma bênção para o povo. Como todos nosotros. Como todos nós. En los lugares en donde estamos. Nos lugares onde estamos. En la posición en que Dios nos ha puesto. Na posição onde Deus nos colocou. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Que é o primeiro que vem à nossa cabeça. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Que é o primeiro que vem ao nosso coração. Ser de bendición. Sermos uma bênção. Si Dios nos pone en una iglesia, Se Deus nos coloca numa igreja, queremos ser de bendición para esa iglesia. queremos ser de bênção para essa igreja. Queremos que esa iglesia crezca. Queremos que esa igreja cresça. Queremos que los creyentes se gocen. Queremos que os crentes se alegrem. Que los creyentes crezcan espiritualmente. Que os crentes cresçam Que los espiritualmente. creyentes sean pastores. Que os crentes sejam Que pastores. sean misioneros. Que sejam missionários. Que sean llenos del poder de Que Dios. se encham do poder de Deus. Que no se queden como están para siempre. Que não fiquem assim para sempre. Cuando hay ese sentir en nuestro corazón, Quando há esse sentir em nosso coração, Dios se agrada de eso. Deus se agrada assim. Y eso debe ser siempre así. Isto deve ser sempre assim. Pero en Salomón no fue así. Mas Salomão não foi assim. Pasaron los años Passaram os anos y Salomón e Salomão dice que cuando ya era viejo, diz que quando já chegou a velho, su corazón se inclinó a los dioses paganos seu coração se inclinou para o paganismo y se inclinó a la idolatría e se inclinou para a idolatria y le vino en la ruina espiritual. e caiu em numa ruína espiritual. Él no tenía que terminar así, Ele não era para findar desse jeito, porque Dios estaba respaldándolo en todo. porque Deus estava respaldando ele em tudo. Pero él se dejó arrastrar por el paganismo y por la idolatría. Mas ele se deixou levar pelo paganismo e pela idolatria. Él mandó traer ídolos Ele foi atrás de ídolos y los mandó meter en la casa de Dios. e mandou eles entrarem na casa de Deus. Eso es una inmundicia, Isso aí é uma imundície, es una blasfemia contra Dios. é uma blasfema contra o Senhor. Y Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. E Deus não fica aí com os braços cruzados. Eso le puede pasar a un creyente. Isso pode acontecer a um crente. Se le puede pasar a un pastor. Isso pode acontecer com um pastor. El mismo apóstol San Pablo, O mesmo apóstolo Paulo, él mismo dice que él golpeaba su cuerpo ele disse que ele batia no seu peito y lo ponía en servidumbre. e botava ele em servidão. Él dice, no sea que habiendo sido yo heraldo, Ele disse que tendo sido eu um herói, el heraldo, el que era el anunciador, ele quem era o que anunciava, el vocero de Dios, o voceiro de Deus, el que podía transmitir a la iglesia la voz de Dios, quem podia anunciar a palavra de Deus na la igreja, palabra de Dios al pueblo, a palavra de Deus ao povo, la sana doctrina, a sã doutrina, las revelaciones que Dios le mostraba. a revelação que o Senhor lhe mostrava. Él habiendo sido un heraldo, Ele tendo sido um herói, ¿sabe quién era el heraldo? sabe que ele era esse herói. El heraldo era el vocero del rey. Esse aí era o voceiro do rei. Cuando el rei quería comunicar algo a sus súbditos, al pueblo, Quando o rei
queria comunicar algo a seus súditos, ao povo, enviaba a su heraldo, ele enviava seu mensageiro. iba en caballos, Eles iam em cavalos, iba con un séquito de personas eles iam com um séquito y de todos lo pessoas. conocían. E todos o conheciam. Cuando el heraldo hablaba, Quando esse homem falava, era la misma palabra que el rey había comunicado. eram as palavras que o rei tinha comunicado. Entonces todo el pueblo tenía en alta estima al heraldo. Então o povo considerava muito aquele heraldo. Eso es lo que dice Pablo. Isto é o que Paulo disse. Él se considera un heraldo. Ele se considera um heraldo. Nosotros somos heraldos de la fe. Nós somos heraldo da fé. Dios nos ha encargado un mensaje del cielo. Deus nos tem encomendado uma mensagem celestial. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande, maravillosa. Ele nos tem dado uma responsabilidade grande, maravilhosa. Y Pablo dice E o apóstolo Paulo diz que él se humillaba, que ele se humilhava, que él ayunaba, que ele jejuava, que él golpeaba su cuerpo, ele batia o seu que lo corpo, ponía en servidumbre que o colocava em servidão, para que su carne no se engrandeciera. para que a sua carne não se engrandecesse. Porque habiendo sido el ejemplo Porque tendo sido um exemplo y habiendo tenido una posición e tendo possuído uma posição de transmitir las verdades del Dios del cielo, de transmitir as verdades do Deus do céu, luego sea eliminado. logo seja eliminado. Él está usando una figura Ele está usando uma figura deportiva. esportiva. Las carreras que los corintios, a lo que los corintios estaban acostumbrados. As corridas dos coríntios que estavam acostumados. Habían carreras Tinham corridas. y cuando un atleta E quando um atleta no podía seguir, não podia continuar, era eliminado, era eliminado. sea por cansancio, Seja por cansaço sea porque tropezaba con algo. ou porque tropeçava com alguma coisa. El asunto no era ser eliminado. A questão não era ser Él eliminado. dice, estamos en una carrera. Nós estamos numa corrida. Él dice, habla de la carrera de la fe. Ele fala da corrida da fé. Y esta es una carrera. E esta é uma corrida. Y estamos peleando una batalla. E estamos na peleja dessa Y batalha. tenemos que acabar la carrera. Temos que terminar a Y carreira. acabaremos la carrera cuando estemos en el reino de los cielos. Vamos terminar quando estivermos no reino dos céus. El escritor de los Hebreos, O escritor aos Hebreus, él dice ele disse: que puede ser que en la iglesia puede alguien tener una raíz de amargura. pode ser que na igreja alguém esteja com uma raiz de amargura, Que eso no se estorbe. que isso não lhe atrapalhe. Eso contamina el corazón. Isso contamina o coração. Puede ser una afectación. Pode lhe afetar. Alguien te dijo algo. Alguém lhe falou algo, Escuchaste un comentario malo sobre tu vida. escutou um comentário algo ruim sobre sua Y vida, eso afectó tu corazón. e isto afetou teu coração. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Temos que examinar nosso coração. Porque esas cosas no nos deben contaminar. Porque estas coisas não nos devem La contaminar. Biblia dice que la raíz de amargura es una contaminación del corazón. A Bíblia diz que a raiz de amargura é uma contaminação do coração. La Biblia dice que la raíz de amargura es un estorbo A Bíblia nos diz que a raiz de amargura é um atrapalho en nuestra vida espiritual. em nossa vida espiritual. Cuando los esposos Quando os esposos no están llevando una buena relación. não estão bem numa relação, Cuando entre esposo y esposa hay pleito y pelea permanentemente. quando num casal há brigas contínuas, Pueden generarse las raíces de amargura. vão se gerar raízes de amargura. Y la Biblia dice que eso es un estorbo para orar. A Bíblia diz que isso atrapalha a oração. Así no se puede sentir la presencia de Dios. Assim não pode sentir a presença de Tenemos Deus. que sacar de nuestro corazón todas las raíces de amargura. Temos que arrancar toda a raiz de amargura do coração. Tenemos que decirle, Señor, trata con mi vida. Temos que dizer: Senhor, trata com minha Quita vida. este odio. Tira esse ódio. Quita este resentimiento. Tira esse ressentimento. Quita esta afectación. Tira essa afeição. Entrégalo y ponlo en la mano de Dios. Entrega a tua vida nas mãos do Da Senhor. lugar a la ira de Dios. Dá lugar à ira de Deus. Que Dios se encargue. Deus vai tomar conta Pero disso. tú no puedes permitir ser contaminado. Porque não podemos permitir ser contaminados. Porque en un estado de contaminación espiritual Porque num estado de contaminação espiritual, empezamos a debilitarnos. começamos a enfraquecer. Algunos no quieren ir a la iglesia Alguns não querem nem voltar para a igreja. porque tienen una raíz de amargura con el pastor o con algún hermano de la iglesia. Estão amargurados contra o irmão, contra o pastor da igreja.
Pero el problema no es eso. Mas o problema não é esse. El problema es que te vas a debilitar y el diablo te va a destruir. O problema é que você vai ficar fraco e o diabo vai te destruir. Y no podemos permitir Não podemos que permitir esas situaciones destruyan nuestra vida espiritual. que esa situação destrua nossa vida espiritual. En el verso 16, No versículo 16, sigue en ese contexto. continua esse contexto. Dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Diz que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Ahí la cosa se pone peor. Aí o negócio fica pior. Ahí la cosa está mal. Aí a situação está mal. Porque estando dentro de la iglesia, Porque se estando dentro da igreja, no podemos caer en ese estado espiritual terrible. não podemos cair nesse estado espiritual tão terrível. Dice que Esaú era un profano. Diz que Esaú era um profano. Que Esaú, Que Esaú, por una sola comida, por uma só refeição, vendió su primogenitura. vendeu o direito de primogenitura. Y aquí me quiero detener. E aqui quero parar. Cuando hablamos de primogenitura, Quando falamos de primogenitura, en el contexto del Antiguo Testamento, no contexto do Antigo Testamento, era una posición de honor, era uma posição de honor. era una posición de privilegio. Era uma posição de privilégio. Dios a nosotros Deus a nós nos llama las primicias. nos chama de primícias. En ese sentido, Nesse sentido, todos nosotros tenemos una posición de privilegio todos nós temos uma posição de privilégio en comparación al mundo entero. em comparação com o mundo inteiro. La gente del mundo puede tener riquezas, As pessoas do mundo podem possuir riquezas, pueden tener posiciones muy elevadas, podem ter posições muito elevadas, pueden tener mucho conocimiento. podem ter muito conhecimento. En muchos aspectos nos aventajan en muchas cosas. Em muitos aspectos podem ser melhor que nós. El apóstol Pablo dice O apóstolo Paulo diz que nosotros tenemos que saber que nós temos de saber que dentro de la iglesia que dentro da igreja no hay muchos ricos, não há muitos ricos, no hay muchos sabios, nem muitos sábios, sino que los necios del mundo, senão que o nécio do mundo, lo menospreciado del o mundo, menosprezado do mundo, escogió Dios Deus escolheu para que le sirvan a Dios para servir ao Senhor y para avergonzar a los sabios, e para envergonhar os sábios, para avergonzar a los poderosos, para envergonhar os poderosos, porque Dios, porque Deus, al escoger a este pueblo quando escolhe esse povo, y nosotros siendo parte de ese pueblo, e nós sendo parte desse povo, tenemos grandes privilegios, temos grandes privilégios, extraordinarios privilegios, extraordinários privilégios. y no podemos descuidar, Não podemos descuidar, no podemos abandonar não podemos abandonar esa posición de privilegio que tenemos. essa posição privilegiada que temos. Eso es lo que hizo Esaú. É isto que Esaú diz. Esaú tenía la primogenitura. Esaú possuía a primogenitura. Él era el primogénito de Isaac. Ele era o primogênito de Isaac. Entre el pueblo judío, Entre o povo judaico, los privilegios de ser el primogénito eran muy importantes. os privilégios de ser primogênito eram muito importantes. Ese término también es usado en el Nuevo Testamento Esse termo também é utilizado no Novo Testamento, para describir la posición de honor Que de des- los que des- miembros de la iglesia que descreve a posição de honor dos membros da igreja, y aún de nuestro Señor Jesucristo. como também do nosso Senhor Jesus Cristo. Se habla que Cristo es el primogénito. Se fala que Cristo é o primogênito. En su gloria irradia la revelación del Nuevo Testamento Em sua glória resplandece a revelação do Novo Testamento en tres aspectos. em três aspectos. En Colosenses 1:15 Em Colossenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación. diz que ele é o primogênito de toda a criação. Algunos han dicho, pero entonces que Cristo es el primer creado. Alguns dizem que Cristo é o primeiro ser criado. Esa interpretación es totalmente errónea, É uma interpretação muito errada, porque esa era una posición de honor, como dije, porque essa era uma posição de honor, como já falei. visto desde toda la creación hasta el día de hoy. Vendo ela desde a criação até o dia de hoje, El Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo tiene un lugar de preeminencia tem um lugar de preeminência
como hijo de Dios como filho de Deus. y como que Él es antes que todas las cosas. E que como ele é antes de todas as coisas, Él es el creador de todas las cosas. ele é o criador de todas as coisas. Y dice que todo fue creado por medio de Él E diz que tudo foi criado através dele y para Él. e para ele. Por eso Él es el primogénito de toda la creación. É por isso que ele é o primogênito de toda a criação. El cuerpo de Cristo O corpo de Cristo está por encima de toda la creación, está acima de toda a criação, en posición de privilegio em posição de privilégio delante de los ojos de Dios. aos olhos de Deus. En segundo lugar, Em segundo lugar, Él es el primogénito entre los muertos. ele é o primogênito entre os mortos. Como dice la palabra de Dios, Como diz a palavra de Deus, Él ostenta como resucitado, ele é primogênito como ressuscitado. ostenta ese lugar de privilegio Ele guarda esse lugar de privilégio como cabeza del cuerpo que es la iglesia. como cabeça do corpo que é a igreja. Por eso Él Por isso ele dice que es el primogénito entre todos los muertos, diz que é o primogênito entre todos os mortos. porque la muerte de Cristo Por quanto a morte de Cristo fue un acto poderoso foi um ato poderoso que transformó toda la historia. que transformou toda a história. Todo se puede decir Todo se pode dizer que el mundo gira que o mundo gira entre antes de Cristo entre o antes de Cristo y después de Cristo. e o depois de Cristo. Pero el punto central fue su muerte, Mas em quanto a sua morte, porque cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, que quando Cristo morre na cruz do la Calvário, Biblia dice que a él lo llevaron para ser crucificado. dice a Bíblia que foi levado para ser crucificado. Y el diablo pensó que lo había vencido. O diabo pensou que tinha vencido, Pero dice la palabra de Dios mas a Bíblia diz que el Señor Jesucristo se levantó victorioso. que o Senhor Jesus Cristo se Al levantou tercer dia. vitorioso ao terceiro dia. La muerte no lo podía retener. A morte não pode detê-lo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Quando Jesus morre na cruz do Calvário, exhibió públicamente ele exhibiu a publicamente todos los principados, a todos os a principados, todas las potestades de a Satanás, todas as potestades do diabo, al diablo y todos sus demonios. diabo e a todos seus demônios. Los exhibió derrotados. Mostrou derrotado. Por eso el diablo está bajo la planta de nuestros Por pies. isso Satanás está debaixo dos nossos pés. La iglesia está por encima de todo, A igreja está acima de tudo, porque Cristo murió por nosotros. porque Cristo morreu por nós. En tercer lugar, Em terceiro lugar, Él es el primogénito entre muchos hermanos. ele é o primogênito entre muitos irmãos. En el libro de Hebreos capítulo 1 No livro de Hebreus, capítulo 1, y el verso número 16, e o versículo 16, gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice a Bíblia nos diz lo siguiente. da seguinte maneira: Gloria a Dios. Gloria a Perdón, Dios. en el libro de maravilloso el nombre de Jesús, Glória a Deus, maravilloso el Señor. aleluia. Amén. El verso 13, perdón. Porque dice, Versículo 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? dice: ora, a qual dos anjos Siéntate a mi disse jamais: diestra assenta-te à minha direita, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Porque el Señor tiene una posición de honor. O Senhor tem uma posição de honor. Tiene la posición primera. Tem Bendito sea el a Señor. primeira posição. En el Nuevo Testamento eso es lo que se refleja. No Novo Testamento é isto que se reflita. En esos tres aspectos que hemos visto. Nesses três aspectos que temos visto. En esos tres periodos que cubren toda la historia de la salvación. Nesses três períodos que cobrem a história da salvação. Quiero resumir. Quero fazer um resumo. Esta palabra se expresa una posición Esta palavra se expressa numa posição. que luego de haber hablado del derecho de la primogenitura de Esaú, Primeiro ter falado do direito da primogenitura de Esaú, porque Esaú menospreció su primogenitura. que Esaú menosprezou a sua primogenitura. Él la tuvo en poco Ele menosprezou y por eso se dice que es un profano. e por isso se trata de profano. La cambió por un plato de lentejas. Trocou ela por uma refeição de Y el lentilhas. Señor nos está hablando en esta noche. E o Senhor les está falando nesta noite. Nosotros tenemos un derecho de primogenitura. Nós temos um direito de primogenitura. Tenemos una posición muy hermosa. Temos uma posição maravilhosa. No la podemos cambiar Não podemos trocá-la por un adulterio.
por un adulterio, por una fornicación, por una fornicação, por una cosa inmunda, por uma coisa impura, por licor, por drogas, por droga, por licor, por ninguna oferta del diablo, por nenhuma oferta de ni Satanás, por fama, nem por fama, ni por dinero. e nem por dinheiro. No podemos entregar nuestra primogenitura. Não podemos entregar-nos a primogenitura. En el libro de Hebreos, No livro aos Hebreus, en el capítulo 12, no capítulo 12, en el verso 22, no versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice que tendes, porém, chegado ao monte Sião, a la ciudad del Dios vivo, e à cidade do Deus vivo, Jerusalén la celestial, a Jerusalém celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos. a universal assembleia, Y ahí estamos nosotros, igreja dos primogênitos. Aí los estamos nós, primogénitos que están inscritos en los cielos. primogênitos inscritos no céu. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Esa es la posición tan linda que tiene la iglesia, que tiene usted y que tengo yo. É uma posição tão linda que nós temos. Y que tenemos que cuidar esa posición. Temos que zelar por essa posição. Dice que la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice que a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, A Dios el juez de todos. a Deus o juiz de A los todos, espíritus de los justos hechos perfectos. aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Cuando el pueblo de Israel se acercó Quando o povo de Israel se aproximou a escuchar la ley para ouvir a lei en el monte Oreb, no Monte Horebe, gloria a Dios, todo temblaba. tudo tremia. Y él dice, él hace una analogía con la posición de la iglesia. E ele faz uma analogia com a posição da igreja. Nosotros también aquí somos como un monte que tiembla bajo el poder de Dios. Nós aqui também somos como monte que treme ao poder Nosotros de somos Deus. la iglesia de Jesucristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Usted y yo. Você e eu. Jesucristo dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem no meu ahí nome, se cumple la palabra. aí se cumpre a palavra. Ahí está la congregación de los primogénitos Aí cada congregação dos primogênitos que están inscritos en el reino de los cielos. estão inscritos no reino dos céus. Por eso el diablo nos odia. Por isso Satanás nos odeia. Por eso el diablo quiere destruir al hombre. Por isso ele quer destruir o homem. Por eso el diablo quiere llevarnos al pecado. Por isso ele quer nos levar para o Quiere pecado. descuidarnos, desviarnos de la verdadera visión Quer nos desviar da verdadeira visão de servir a Dios, de servirmos a de Deus, buscar a Dios, de buscar de Deus, de seguir a Dios con todo nuestro corazón. de segui-lo com todo o nosso coração. Porque lo único que puede evitar eso, Porque o único que pode evitar isto, que usted pierda su posición, que você perca a sua que usted posição, pierda su que privilegio, você perca seu privilégio, es el pecado, é o pecado, es el arrastre de Satanás é o engano de Satanás a desagradar a Dios, a desagradar a Deus, a hacer cosas malas, a fazer coisas ruins, a que usted se vaya descuidando y descuidando. a que você vai se descuidando a cada Y el dia. diablo le va metiendo al corazón, E o diabo vai colocando no teu a la coração, mente, na tua mente, cosas sucias, cosas pecaminosas. coisas sujas, obscenas, Y usted va a pecaminosas. terminar siendo como Esaú. E você vai findar que nem Saul. Llega un momento que el cristiano Chega a hora em que o cristão dice, ¿para qué me sirve ir a la iglesia? diz: para que quero ir para a ¿Qué he igreja? ganado con ir a la iglesia? Que ganhei com ir para a igreja? El diablo te puede decir, estás sin trabajo, Satanás pode te dizer: estás desempregado, tienes problemas en tu casa, está com problemas familiares, puedes tener hasta una enfermedad. pode até estar enfermo. Y el diablo se va a aprovechar de eso E o diabo se aproveita disso y te va a decir que has ganado con ser cristiano. e vai te dizer: que ganhas com ser crente? No tienes un buen trabajo, Não tens um bom trabalho, no tienes una buena casa. não tens uma boa casa. Pero ¿quién ha dicho que eso es el cristianismo? Mas quem disse que isso é o cristianismo? El cristianismo no es así. O cristianismo não é isso. O quiero decirlo de otra manera. Quero expressar-me de outro jeito. Dios no nos ha salvado Deus não nos tem salvado para volvernos ricos y millonarios. para que sejamos ricos e milionários. Dios nos ha salvado Deus sim nos salvou para demostrar al diablo, para mostrar para o diabo, para demostrar a toda la corte celestial para mostrar para todas as cortes celestiais que hay un pueblo sobre la que há tierra um povo sobre esta de terra, hombres y de mujeres de homens e mulheres, que a pesar de las dificultades, que apesar das que dificuldades, a pesar de las adversidades, por mais das adversidades, que a pesar de diversas situaciones, que por mais de diversas situações, ese pueblo sigue siendo fiel a Dios. esse povo continua sendo
fiel que a Deus. nada ni nadie lo va a Que mover. nada nem ninguém vai mexer com ele. Cuando tengas el ataque más grande, Quando tenhas ataque bem grande, cuando la tentación sea más grande, quando a tentação seja maior, siéntete privilegiado, se sente privilegiado. porque tu nombre está inscrito en el reino de los Teu cielos, nome está escrito no reino dos porque céus. tu corona va a ser grande, Porque a tua coroa vai ser grande. porque si la batalla es grande, Porque se a batalha é grande, la victoria será más a vitória grande. será maior. Por eso dice la Biblia Por isso a Bíblia disse: que nosotros somos más que vencedores. nós somos mais do que vencedores. En Cristo Jesús Em Cristo Jesus, somos más que vencedores. mais do que vencedores. No pierdas tu Não primogenitura. perde a tua primogenitura. No vendas tu primogenitura. Perca a sua primogenitura. Ríndete a Dios. Renda-se a Deus. Dile, Señor, quiero entregarte mi vida. Diga: Senhor, quero te entregar minha Si vida. estás descuidado, Que tenho descuidado. si le has fallado a Dios, Tens falhado a Deus. entrégale tu vida a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Reconcíliate con el Señor. Reconcilia-te com o Arregla tus Senhor. cuentas con Dios. Faz tuas contas com Deus. Hoy es el día. Hoje é o dia. Hoy es el momento. Hoje é a hora. Si en esta noche tú quieres que oremos por ti, Se nesta noite você quer que oremos por você, levante la mano y vengan aquí al altar. levante sua mão e venha aqui no Todos altar. aquellos que quieran arreglar sus cuentas con Dios. Todos aqueles que querem fazer concerto com Deus. Si el diablo te está atacando, Se o diabo está te atacando, si hay ataques de Satanás terribles, se tem ataque do diabo terríveis, sientes que hay una fuerza diabólica y satánica, tu está sentindo uma força satânica e diabólica y sientes que te estás debilitando, e sentes que aos poucos está se enfraquecendo. tú no vas a vencer con tus propias fuerzas, Tu não vencerás com tuas próprias vas forças. a vencer con el poder de Dios. Tu poderás vencer com o poder de Deus. Y aquí está el poder de Dios en esta noche. E aqui está o poder de Deus nesta noite. Pasa aquí al altar. Passa esse altar. Agárrate de la mano poderosa de Dios. Segura da poderosa mão do Senhor. Si estás peligrando, Se estás em perigo, dile, Señor, ayúdame. diga: Senhor, me ajude. Agárrate de la mano de Dios. Te segura da mão do Senhor. Dile, Señor, tócame. Diga: Senhor, me toca. Ayúdame. Me ajude. Hazme una persona diferente. Me faz uma pessoa Dame el diferente. poder tuyo. Me dê seu poder. Lléname con tu Espíritu Santo. Me enche com teu Espírito. Señor, Senhor, dame las armas poderosas. me dê as armas Dame los poderosas. dones. Me dê os dons. Dame la capacidad espiritual Me dê capacidade espiritual para resistir todo ataque del diablo. para resistir os ataques do diabo. Para levantarme victorioso y victoriosa. Para me levantar vitorioso. El diablo no vitoriosa. me puede vencer. O diabo não poderá me vencer. Porque Cristo está conmigo. Por quanto Cristo é comigo. Dile, Cristo está conmigo. Diga: Cristo está comigo. Cristo es mi libertador. Ele é meu libertador. Cristo es mi ayudador. Cristo é meu ajudador. Y ese privilegio tan E grande esse privilégio tão que grande Dios te ha que o dado, Senhor te deu, manténlo. permanece em ti. Va a seguir en ti. Permanece em ti. Esa es la voluntad de Dios. Essa é a vontade do La Senhor. voluntad de Dios es que no perdamos esos A privilegios. vontade do Senhor é que não percamos esses No lo vas privilégios. a perder. Tu não vai perder. Dile, Señor, ayúdame. Diga: Senhor, me ajude. Cámbiame. Me mude. Dame nuevas fuerzas. Me dê novas forças. Señor, manda ayuda del cielo. Senhor, envia ajuda do céu. Toca mi vida. Toca minha vida. Toca mi corazón. Toca meu coração. Toca mi mente. Toca minha mente. Empieza a tratar conmigo. Começa a tratar comigo. Renuévame. Me renova. Hazme una nueva persona. Me faz uma nova pessoa. Múdame, Señor. Me muda, Senhor. Y dame la fortaleza de tu Espíritu Santo. E me dê a fortaleza do teu Espírito Para pelear Santo, contra el diablo. para batalhar contra o Contra diabo, los demonios. contra os demônios. Ayúdame, Señor. Me ajuda, Senhor. Te entrego mi vida. Te entrego minha vida. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Deus Todo-Poderoso e Pai, Pedimos en esta noche viemos aqui nessa noite. que tú libertes, Señor, Que o Senhor liberta toda persona que ha venido, cada pessoa que até aqui chegou, hombre o mujer, cada homem e mulher, con sus necesidades, con sus problemas, com suas necessidades e con sus problemas, luchas, com suas lutas, con todos los ataques del com diablo todos os ataques do diabo que están viniendo sobre la mente y el corazón de estas que vidas. estão vindo na mente e no coração deles. Te pido, Señor, que destruyas todo nido de Satanás, Eu peço, Senhor, destruir todo ninho de Satanás, todo plan diabólico, todo plano satânico, todo plan satánico todo plano diabólico para desbaratar, para destruir,
para debilitar a tus hijos, para enfraquecer tus filhos, para derrotarlos y llevarlos al infierno. para derrotar e levar eles para o inferno. Destruye las obras del diablo. Destrói as obras do diabo. Trae bendición, Señor. Traga bênção, Senhor. Trae liberación Traga libertação. en esta noche. Nessa noite, Toca, Señor, toca, Senhor, cada vida cada vida. con el poder de tu Santo Com o Espíritu. poder do teu Santo Espírito. Rompe todas las cadenas diabólicas, Quebra as correntes todas diabólicas. las ataduras. Todas as ataduras. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Sana a los enfermos, Cura Señor. os enfermos, Senhor. Quita todo mal. Tira todo mal. Quita el cáncer, el tumor. Tira o câncer, o tumor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tua vida coloca aos pés de Cristo agora. Fala para Deus que nessa noite, a partir dessa noite, tua vida não vai ser igual. Que a partir dessa noite vai começar, vai recomeçar uma vida melhor com Deus, um compromisso mais sério com Ele, com maior responsabilidade. Que tu vais zelar pela tua alma, que vai zelar pela tua vida, que não vai deixar o inimigo te enganar, que tu vai valorar a posição que o Senhor te entregou, que vai valorar o lugar que o Senhor te deu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Chora o peito, grita. Nesta hora, irmão, aqui nessa Decimosexta Convención Nacional del Brasil. Recibe un mensaje de fortaleza espiritual. Predican el reverendo Rómulo Vergara, el reverendo Luis Mesa Bocanegra y el reverendo Gerardo Martínez. Del 5 al 8 de julio en doble horario, 9 horas y 18 horas. Convención Nacional en Brasil.